E aí, eu sou Cris Oliver e este é o Dracma Podcast. Estamos aqui, né, nessa noite de peso, né, minha gente, em prol dessa moeda. A Dracma que está aqui trazendo hoje essa peça icônica que eu particularmente conheço há mais de 11 anos. Sim. E que desde então ainda continua com o mesmo corpinho, porém com a novidade, usando aparelho. Sim. E segue delicioso, não é verdade? Gente, Olha, Petrus Poire, eu não posso dizer o mesmo, porque você teve uma evolução imensa no seu corpo. Então, tudo bem, eu continuo com aquele corpinho de 17 anos, que eu acho que a gente se conheceu. Mas você teve uma alteração pesando fisicamente 23 falando. quilos a menos? Imagina. E aí, boa noite, eu finalmente lhe conheci, eu já escutei falar demais de você. Eu também. Sério, por quem? Não sei. Não, Mas ele já Brasil tinha fala me falado muito do teu trabalho, já tinha me falado muito de tu primeiro, como amigo dele, e as peripécias de você. E as astúcias. Vocês. Por um acaso seria recíproco da sua parte? Em relação a ele, eu falando dele pra você? Não, a gente tá aqui pra isso. E aí, Petrus, é verdade, tu dançou mesmo com a Alceu, mano? Como é que foi? Fiz participação com o Alceu, né, de antemão. Olha É só, mesmo, produção. Ficha técnica tá aqui. Tem que falar, é verdade. Eu preciso me apresentar. Eu sou Marcílio Barreto, sabe? Eu sou o Marcílio Barreto e estou apresentando o podcast por um dia. Sim, aí tu rodou o quê? O mundo, o país, o quê? Então, com eu ele que fiz tu rodou? Argentina, né, junto com o Alceu Tu Valença. sempre Por favor, gente. Sentiu? Eu acho que precisa de modéstia Tinha algum aqui. apelido Aquela carinhoso, tu ia feio, assim? Não, olha, o seu. Apertava o cabelinho dele e dizia, "Ih, que eu não tive a oportunidade. A gente teve um contato, Matheus e Catarina teve um contato lá na Argentina Tu com o pichava a Alceu, na Torre época Eiffel e que nós ficava por isso fomos. mesmo? Muito curto, contato muito curto, porque a gente não tinha tempo pra isso, afinal, no dia seguinte eu sempre estava em Buenos Aires com o Jefferson, na feirinha, comprando coisa, Sim, etc. E aí, de repente. Aí, eu tinha mais contato com o Alceu num show que foi na Boate Groove, lá na Argentina. Então no público LGBT. Alceu foi Como? extraditado de Brasil justamente Não, para ele não foi fazer um show na boate LGBT. A não. Boate Groove Que é uma boate pena. simpatizante, etc, com o pessoal inteiro. E aí, rolou, aconteceu, você assim... né? Ele tava passando na frente aí. Não, ele fazer não um estava show passando aqui. na frente, ele foi contratado pela Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura de Pernambuco alugou essa boate, fechou. E no último dia teve uma grande confraternização que juntaram os funcionários, técnicos e todo mundo que trabalhou nessa E tu feira. dançava o quê? Eu não dançava, eu fazia Matheus e Catarina, né, na época, pelo governo do estado de Pernambuco, Petros fez bastante Eduardo ano. Campos. Tu fazia o Matheus ou a Catarina? Eu fazia o Matheus. Ah, sim. É importante saber disso, porque nós que somos atores, a gente tem muita essa flexibilidade. Já Tem aconteceu até uma de fazer curiosidade aí que a Cessa vai intervir. Mas aí, Porque a última vez que ele foi fazer o Matheus, Sim. eu fui maquiar ele. Deixa eu falar uma coisa. Tem bastidores bacanas disso aí. Tem, a Cessa tem. A Cessa sou eu, tudo bom? Que acontece? Vamos explicar pro pessoal entender, né? A Cessa, E o grande Pepa e porque a gente tem esse Zomba. carinho, A gente tem essa coisa da comunicação, é uma comunicação interna, mas o Brasil Íntima, inteiro íntima. sabe disso. Intimidade artística. Só rola no drag. Cessa, Pepa, essa coisa mais Aí tá falando sobre o que mesmo, nego? Sobre o Brasil. Sim. Sobre o Brasil. Mas tinha alguma coisa relacionada? Sim, a Regia Carlinho fazendo A o meu. última maquiagem que você fez em mim, que eu tava de Matheus, não foi? Sim, Matheus lembrou. Catarina. Essa grande loucura. Ele foi. Ai. E aí, o que acontece? A gente nos bastidores de Matheus e Catarina, eu fazendo a maquiagem dele, fiz uma super maquiagem. Como se trata de maquiagem, Só você não tem respondendo. noção. Só Mas respondendo voltando à isso, é uma maquiagem. pergunta interessante. Em relação a isso, a gente mudou o plano do que é clichê na maquiagem de Matheus e Catarina, do visto daqui. Podia, assim, passar foda-se? Podia, eu mantive Peraí, a integridade. Só, vamos respeitar. Eu mantive a nação integridade. pernambucana, nação cultural. Daqui a pouco eu tive óbvio falar. Eu mantive a integridade da maquiagem, mas assim, rolou um glitterzinho, rolou um design diferente. Rolou E aí, qual é inovação. o Só bastidor? que simplesmente a artista chegou e disse que não ia acontecer mais o evento. Foi a uma live, banda era uma live. conhecida Tu tá de entendendo carnaval. a viagem? Pode falar o nome da banda aqui, Por favor. A live não. Foi a banda Pinguim, foi a cantora Marília Marques, a gente... Foi ela! Não, É sério, foi ela! 5 minutos a gente entrar no ar, live, aí chegaram no camarim e falaram, Marcílio já tinha acabado de me maquiar, tudo deu certinho. Perfeita a maquiagem. Olha a Uma hora e live, 20 maquiando. não que a minha não seja perfeita, a minha também é, a sua também foi. Claro, por favor. E aí é o seguinte, ó, não vai ter mais live, tá tudo cancelado. Cessa ficou morto.
Eu disse, Petras, por favor, tu tira da minha casa 1h da tarde. Essas pessoas me Pra trazem fazer aqui com essa mega pergunta. estrutura, uma estrutura bacana, tal, não sei o que, acessar, né, fazendo bastidores e tal, não sei o que. O público ficou sem entender, porque parou nos bastidores a coisa. Do nada a Petras ficou com a cara de bunda. E aí tipo assim... Não, eu não tinha o que vamos fazer, eu Tipo, digo- entrou um rapaz assim do nada, Job, tá ligado? Tipo assim, do nada, abriu a porta e disse, não vai acontecer mais, tá bom? Se você quiser fazer algumas fotos, alguns registros, fica à vontade, a gente tá com o espaço aqui, tá de boa. Isso é Mas muito não vai bom. acontecer mais, tá bom? Eles não vão fazer mais E a tu hora. foi fazer as fotos e os registros depois? Então a gente ainda teve que fazer. Tal, e aí Comprovar depois que eu tirei aconteceu, minha que estavam lá, né? maquiagem, E aí a gente foi embora. Em seguida, Marcílio apertou minha mão, me deu um abraço. E aí a gente seguiu. Eu fui meio triste, eu digo, mas Marcílio. Liguei pra ele, digo, nego, desculpa pelo que aconteceu. Mas Muito singelinhas. As coisinhas dela. aconteceu, e aí. Entendi. Já teve algum outro evento grande assim que cancelaram em cima da hora e tu tava contando com dinheiro e aí, porra, foi triste. Teve, e foi, vamos dizer, ano passado, né? Que foi alguns meses atrás, alguns dias, não sei como. E aí, o sindicato, eu vou ter que falar, porque o pessoal de casa tá aqui dizendo, eu quero. Então, O ponto tá ligado, o o seu ponto? sindicato, tá. O sindicato dos professores ligaram pra gente que estava atrasado o dinheiro para receber. Aí falaram, Matheus e Catarina, a gente vai encontrar com o governador. E é o seguinte, quando a gente estiver de frente ao governador, vocês dois vão gritar, cadê nosso dinheiro? E vão representar os professores e etc. Só que aconteceu uma coisa Eles te induziram a fazer inusitável. coisa planejada, Eles contrataram Matheus e Catarina para isso. Mas E tu aí sabia eu a todo conversei momento com o disso que ia Jefferson, acontecer. disse, Jefferson, a gente tem que ter muita cautela. Vamos brigar pelos professores, está acontecendo isso, então vamos reivindicar, etc. Só que aí é o seguinte, quando a gente chegou de frente ao governador no palco, ele disse, eu quero chamar Matheus e Catarina aqui, dê um abraço na gente logo. Então quer dizer, não tinha como a gente pegar o microfone e dizer, os professores querem. Abraçou, disse, esses aqui são os representantes da cultura pernambucana, esses aqui são os pessoal, é o casal que representa e etc. Botou a gente lá em cima. Não teve, eu quero até pedir desculpa ao sindicato dos professores, sei que estava atrasado, etc. Mas não tinha como a gente fazer isso. Não tinha como a gente, depois daquele abraço gostoso. Peraí, eles te contrataram pra esse A serviço e gente vocês não reivindicar. fizeram. Só que quando a gente chegou de frente ao palco, quando a gente já tava com a mãozinha assim, pra poder reivindicar e dizer, cadê nosso dinheiro? Junto com os professores, ele olhou pra gente e disse, subam. E aí abraçou e rolou tudo Quer isso. dizer que a Pepa virou a casaca assim, de última instância. Todo Não mundo tinha foi imprensa, tava lá. por isso. E aí, quando foi no término, ele. Você o foi pessoal mais- disse, você a gente foi teve mais que voltar de acalentado. carona, a gente voltou de carona, Matheus e Catarina, porque por conta não, os professores, se a gente entrasse, ia ser linchado, né? E aí acontece. E essa foi uma das coisas engraçadas que aconteceram. Uma vez a gente foi pra casa do prefeito também, lá em Serra Talhada, amigo, me desculpa por isso. A gente entendeu. E aí brincou. E quando chegou lá, na casa do prefeito, que a gente fez a caracterização, botou figurino, tudo certinho. Quando a gente sentou pra fazer a maquiagem, Jefferson disse, cadê a maquiagem? Meu Deus. E aí tava tendo churrasco, tinha carvão, a maquiagem de Matheus e Catarina é preto. E Jefferson disse, pede um churrasco. Se a gente, Foram uma criatividade. A se Pepa a fez gente a pegar maquiagem o carvão, misturar no óleo de cozinha, tu não acha que não é um pancake não, nego, um pastoso? Aí... E foi óleo de cozinha Deu com certo, carvão. aconteceu. A gente fez, Matheus e Catarina entrou, a gente acontece, fez a né? maquiagem com carvão e Só óleo pra de entender, cozinha. melhor ou pior que Colombina? É melhor. Então, olha aí. É melhor, que ele segurou bem no rosto e deu pra gente fazer. Foi perfeito. Foi parabenizado. Certo? Entendeu? Acontece Mas é qualquer isso. Tá? É isso. E aí, ó, eu vi no teu Instagram que tava Petros TV. Como é que essa parte de televisão entra na tua vida, assim? Eu comecei a fazer televisão, tinha 16 anos, quando eu trabalhava em Marco Silva. Eu era o animador de plateia de Marco Silva e ficava vestido do máscara. De Michael Jackson não, né? É que nem aquela Não, eu ficava vestido do máscara. menina do Fantástico, do Aí entrava uma Faustão. banda, eu fazia, ei! Aí depois disso eu terminei meu curso de teatro. Ah, mas era Marque Silva, jovem. Depois disso... Denis Oliveira, nenhuma experiência. Vai rolar. Aí,
Eu cheguei, e depois disso eu comecei a trabalhar com Cinderela, né? O Gesualdo, esse grande amigo, o Geiso, a equipe de Guga e etc. Trabalhei 2 anos e pouco com Cinderela. Saí, comecei a trabalhar com o Deno Oliveira, quando ele estava na TV Nova também. E Mas aí eu como trabalhei- animador já, não. Mas saiu Não, de... eu já fazia participação com o Dene, junto Participação com o Fábio como? Hernandes. Então, a gente fazia participação, ele precisava dar um up no programa e a gente entrava. Eu fazia, na época, cover de Serginho, do Big Brother, etc. É. Aí depois disso, eu É comecei muito a bom, fazer. por sinal, Opa! Eu comecei a fazer depois disso. Não, depois disso eu voltei a fazer o Máscara na escolinha da Cinderela. Aí saí. Zé Careta, né? Também marcou. Porque Zé se o Careta. Máscara já apareceu umas 3 vezes na história que tu imita o Máscara, é isso? Eu faço. Posso ver tu a dizendo, é performance. demais. Que demais! Poxa, Pepa. Aí, Você nunca tinha. Aí, mas isso acontece. Inclusive tem projeto pra voltar agora pra TV, tá? O Máscara? 2021 Máscara de Maranguape. E vai voltar bombando Maranguape 1. Campo da Aviação Avenida Brasil. E aí, perto da tenda, construtora ali. Quem vai pra Compesa antes da creche? E aí. Aí eu sabe de uma coisa, eu vou fazer curso técnico pra Rádio TV. Aí comecei a fazer curso técnico pra Rádio TV e comecei a trabalhar fazendo reportagem pra TV Cultura pelo programa da Rita Simon. Que é um rapaz que faz performance, Paulinho. Rita Simon. É o ex-proprietário da MKB. Sim. E aí eu fui repórter. Tu tem muita gratidão, né, por Paulinho, assim, pelas oportunidades que Tenho sim, Paulinho, meu grande amigo. A gente viveu, olha, vocês estão aí com essa sementinha de risada. Eu não aguento Cuidado ele. com isso para não ter problema. Daqui a pouco a gente fala sobre Paulinho. E aí, a gente, Tá rolando ansiedade. brincou muito. Aí, depois disso, mas aí na TV Cultura eu entrevistei Zé Cabaleiro, Martinho da Vila, Cláudia Leite, muita Eram coisa. entrevistas cômicas, assim, ou tu fazia o repórter Olha, eu sempre descolado, quis partir pro lado do humor, porque minha hora é muito engraçada. Eu tento ser sério, Eu não tenho consigo. certeza que é. Teve algum que fingiu, assim, naturalidade em relação à educação? Ou tu sentiu de todos realmente, assim, Não, gente boa, sempre respeitando o foi repórter? recíproco, até porque quando eu levantei a bandeira, quando eu comecei como repórter, eu já fazia a nível nacional, que era a TV Cultura. Eu fazia pela Cine Brasil e fazia pela TV Cultura. Então eram matérias grandes, né? Em algum nível momento tu nacional, já- não tu já- fiz nível local, eu só fiz nacional com a TV Cultura. Tu já fez a série pra passar em algum tipo de entrevista e depois foi contratado, começou a tirar onda e tal? Se sim, comente e justifique sua resposta. Refaça a pergunta. Tudo bem. Eu esqueci a pergunta. 2 mais 2. É assim, numa entrevista de emprego, ainda mais em emissora e tal, você tem que chegar e falar sério, só que tu é muito caricato, eu acho que não dá pra segurar muitas vezes. Mas em algum momento tu já fez a pose de Então, sério e depois que entrou, só... Por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer o curso de rádio e TV pela uma empresa aí eu já tinha ligamento com o pessoal e aí foi indicação. Não houve uma entrevista de alguém sentar e dizer nunca aconteceu isso comigo. Nenhum critério, assim, Já analisado. aconteceu uma vez quando eu estava estressado, etc, que eu trabalhava num parque de diversão que não pagava muito bem e eu disse, vou fazer telemarketing. Mas aí quando chegou na fila eu disse, não é minha Tu área. preferiu fazer telemarketing do que Não, eu não fazer- cheguei a fazer, na fila eu desisti. E Entendi. eu disse, vou voltar. Mas tu chegou a cogitar e pensou. Cheguei a pensar, digo, vou fazer, porque a crise estava imensa, mais do que está agora. E aí, mas daqui a pouco a gente chega lá. E aí, mas nunca aconteceu de eu ficar sério, sentar e dizer, eu vou conversar com você. É fato que aonde eu trabalho hoje, eu trabalho no grupo de gestão de uma empresa, do Grupo Geraldo Araújo, eu cuido da área da publicidade. A gente tem que sentar com os representantes, etc., para poder passar a ideologia e conversar um pouco sobre a ideia da propaganda, papapá. Mas mesmo assim, sai uma risadinha, não sei o que, papapá. E aí eu repreendo isso aí. Gente, isso foi alguma piada interna que só os dois sabem de onde é essa risada. Eu também não sei. Tem alguém Mas aqui, é não? Não dá isso. pra isso. Ai, rapaz. Ele tá querendo se justificar em relação a você. E aí acontece de eu ficar sério, mas eu acho que são os últimos momentos. E quando eu tô tendo briga de relação com Marcela, aí eu consigo ficar sério também. Marcela, tua Mas esposa. Mas aí eu não consigo ficar. Tem outro lugar que eu fico sério também. Ah, Quando qual? o banco Conta me pra atrasa. gente, né? Quando o fica à banco vontade. atrasa, que eu ligo, eu digo, olha, é o seguinte, aconteceu isso e aquilo outro. Eita, Pepa. Eu tô precisando desse dinheiro. Tô precisando. Olha pra Pepa. E por que ele não entrou? O que é que tá? Pronto, esse é uma situação séria. Então é isso. E outro momento que eu resolvi ficar sério na minha vida, porque aconteceu uma grande tragédia, né? A gente pode considerar que foi um acidente de trabalho.
Então, são os momentos sérios que eu tenho na minha vida, quando eu também trato a falar sobre isso. E falando tragédia em relação a trabalho. Tá aqui, ping-pong legal. Tá gostoso que tá bacana. Bateu um triângulo aqui. Essa pepa ela é sacana. É nada, Agora, é bacana essa peca. Sobre questões de tragédia, já Opa! aconteceu alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa no Não, a gente sabe que já, mas assim, vamos... Vamos lá. Por favor. Já aconteceu alguma coisa inusitada, algum acidente, assim, em relação a algum evento, algum trabalho, alguma coisa? Algum, Deixa eu assim, ver aleatoriamente. aqui o que já aconteceu comigo fora alguma coisa do engraçada? parque. Não, tem uma grande tragédia na minha vida que por foi favor. o parque, mas eu tô tentando não, porque quando eu trabalhei 9 anos com o Para-Chocolate, ele sempre cuidou muito bem da trupe dele. Trabalhei... 9 anos com o Para-Chocolate. Mas tu 9 fala anos do com parque em chocolate. relação à questão do olho? Então Não, eu tô pensando em outras empresas que que aconteceram isso, né? Aí eu tô pensando na Humana Promo, que eu fiz os natais do Shopping Tacaruna, também cuidaram muito bem de mim. Globo Nordeste, Treloso, quando eu fiz também cuidaram muito bem. O único acidente, não é nem incidente que eu tenho a citar, é o do Mirabilândia. Né? Do Parque Mirabilândia, que foi uma grande tragédia que aconteceu comigo. Eu poderia estar cego e Foi do até arco e hoje eu flecha. tava sem respaldo. Deixa eu contar detalhe para vocês. Foi o seguinte, a gente tinha cenas abertas, tem a coisa do monstro solto e o monstro preso, que não quer dizer nada. É uma grande bobagem isso. Né? É feito a diária de lá financeiramente falando, é uma grande bobagem. Quem faz porque ou está começando, ou porque quer ralar na vida, ou que precisa ser escola, e etc. Então, o que aconteceu foi que a gente estava fazendo uma cena aberta, e aí de repente o ator, deixa eu ver, o profissional que estava lá, ele puxava uma flecha que não foi estudada pela equipe do parque. Eu até pergunto à direção do parque se existiu algum laboratório dentro daquela flecha que me mostre, para aquilo que fere entrar dentro de um parque, para um espetáculo de nível norte e nordeste. Então, ele puxou aquilo ali e quando ele soltou, sempre travava nesse dia, por não ter vistoria da equipe de bombeiro ou da equipe técnica do parque, aquela flecha ela não travou. E aí ela entrou dentro do meu olho. Ela perfurou 7 centímetros da prótese que eu tinha, que era uma sobrancelha caída. Ou seja, se não fosse aquela prótese, aqueles 7 centímetros Talvez ela te salvou flecha, de um dano maior. só a ponta que riscou meu olho. O que me salvou foi a prótese. Inclusive uma prótese que era criticada pela diretora, que dizia que não era boa. Foi aquela prótese que me salvou, porque o parque não me salvou. E aí, quando entrou a ponta daquela flecha no meu olho, eu levei 4 pontos. Naquele momento eu desmaiei, fiquei cego. Quem me socorreu foi o ator Gustavo Rangel, que era e ainda é muito amigo meu, porque eu corri para a direção do parque. E aí, você vê como a gente ficou sério agora nesse momento de calafrio. E são histórias de bastidores que as pessoas... A tá caindo aqui, né? E aí, Gustavo. a gente correu, Gustavo correu para a direção do parque e a direção falou o seguinte: essa direção que eu me especifico, gente, é a diretora do espetáculo, né? Eu não preciso citar nome, que a polêmica é grande. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, foi que quando ele recorreu lá, ela foi bem direta: saia por trás do palco, que é uma saída na favela, e sejam discretos. Saiam por trás do palco e sejam discretos. Como eu estava muito nervoso e eu nunca dependi daquele parque, eu tinha outros contratos e tinha meu dinheiro, então eu tive que pagar meu táxi, minha ambulância particular para o Hospital Agamenon. Chegou na Agamenon, não me atendeu, eu tive que pagar uma ambulância particular até o Altino Ventura. Não paguei a minha cirurgia, mas eu tive que ir para a mesa de cirurgia, levei 4 pontos e fiquei durante 1 ano e 4 meses usando um colírio que custava R$280 por mês. Eu tinha que comprar um colírio por mês, que não dava por mês. Dia 22, dia 23 ele já acabava, eu ficava, botava uma aguinha, o negocinho só. E iam atrás de tu, te ligavam pra saber como é que tu tava? Eu tive que viajar para fora do Brasil junto com o Alceu. Quando eu voltei, eu fiquei no trâmite com a Companhia do Riso, representando a Petrobras em todo o Brasil. E eu não tive muito tempo de parar para pensar nisso. Quando eu parei, que eu fui para a justiça, aí o advogado falou para mim: não, você já passou de 6 anos. Não tem o que você recorrer. E ele fez a mesma pergunta que você fez para mim agora. Não.
não aconteceu. Eu não sei até que ponto vai a afinidade da direção do espetáculo até a direção do parque. Porque eu preciso, sabe, que eu quero até aproveitar o espaço para dizer que eu preciso que retratem o que aconteceu, porque foi uma coisa ridícula. Eu fui para São Paulo agora, eu passei 3 vezes alguma coisa em São Paulo, e a valorização que a gente tem lá fora é uma coisa totalmente diferente. A gente tem personal, a gente tem quem afere a pressão, a gente tem que cuida sabe, é tudo muito complicado, comum e com uma divisão imensa que a gente fica, a gente começa assim, tá? A gente é maquiado debaixo do palco. Isso é um risco. Eu desafio quem falou pra mim que um dia foi maquiado na Hora do Terror ir num camarim. Porque aquilo ali é debaixo do palco, na estrutura de madeira e ferro. A qualquer momento pode desabar ou não, a gente não sabe. É um parque. Entendeu? Depois aconteceu isso do acidente, entre outros acidentes que eu já vi de fogo e etc. E nunca se retrataram. Eu sempre esperei, mas nunca se retrataram. Inclusive a diretora do espetáculo nunca se retratou sobre o que aconteceu. Marcílio sabe disso. Eu passei 2 anos fora do palco depois disso. Porque eu fiquei com vergonha, eu achei que meu olho estava meio confuso, realmente ficou. Não é uma coisa normal, mas quem me conhece sabe que meu olho... cannabis, são as coisas. E aí, mas aí eu passei 2 anos fora do... Quem me ajudou muito foi o Ulisses Dornella, Palhaço Chocolate, que me ajudou muito a me reerguer, né? E a saber o que fez realmente uma temporada longa lá. Teatro, fiz uma temporada imensa. Eu passei 5 anos na Hora do Terror, mas eu me arrependo até hoje. Tu ficou... Tá? E quando eu fui pra fora, eu descobri que a maquiagem que a equipe maquia os artistas, a mando da direção, não passa de uma tinta de tecido que prejudica muito o rosto. Isso aí é uma coisa à parte. Mas, assim, nunca se retrataram, nunca conversaram. Inclusive, os dias que eu faltei da Hora do Terror, porque eu estava no hospital, eu fui descontado. E eu estava internado porque... isso é uma coisa absurda que eu confesso a você que demorou anos para que eu conversasse. Porque até o ponto de acontecer depois é muito perigoso. A gente sente até um senso de desabafo, né, Jovem? Claro, Totalmente, claro. Totalmente. E eu fiquei muito, muito triste com a equipe da Cleo, né, sendo mais objetivo, porque até hoje, e eu vou contar uma coisa mais absurda a você. Em 2012 a gente teve uma queda que graças a Deus foi revertido, que foi o melhor ano da minha vida. E eu fui fazer o teste da Hora do Terror. Eu sofri um acidente em 2011. Quando foi em 2012, eu fiz o teste da Hora do Terror e... Tu mesmo assim foi fazer? eu fui fazer. Porque, como eu falei pra você, a gente tava em baixa. A área cultural, o Marcílio sabe disso, você também. É uma montanha-russa. Pra gente que vive da arte, de projetos e etc., é uma montanha-russa imensa e não tinha nada. Então, como não tinha nada, eu disse, vou fazer terror. Mesmo assim, ela resolveu me excluir do elenco. Sob risco do que aconteceu no ano anterior. E aí, depois desse dia, eu vi que não existe realmente consideração alguma e ator algum, atriz alguma, eu aconselho fazer aquele espetáculo. Porque é um risco de vida, pode acontecer isso. Eu poderia estar cego, entendeu? Eu poderia hoje estar sem enxergar. Graças a Deus, o médico falou pra mim, existe algum efeito colateral em relação a isso? Não. Se houvesse pouco tempo... Não, que não é ciência. Eu não entendi. Há pouco minuto, se não fosse a prótese, você estava cego, ele falou pra mim. E aí eu guardo... Tu fazia que personagem nesse Eu fazia um anjo branco, que... tinha os anjos negros, um anjo branco, que é outra Foi confusão. Jogada Fatal. Que rolou outra confusão com o ator que... Enfim, o ator com a direção do espetáculo, eu tô falando. E aí eu fiz esse espetáculo em 2011, que era o Xadrez, já era o Marcílio. Sim. Tu tava nesse ano, não foi? Tava maquiando. Presenciou. Tu é muito amigo dele na época já. Eu conheci o Marcílio em 2009. Isso. 2009 a gente se conheceu. E aí, tipo, tu não tava na hora que ele levou a flechada, porque tu não ficava pra ver o espetáculo. A gente sempre se encontrava no final do espetáculo pra se despedir, pra ter um momento, e aí eu fiquei sabendo por conta de Guga Rangel, que é esse amigo em comum, que foi a pessoa que a princípio amparou ele, socorreu ele, e eu tava esperando ele nos bastidores da coisa, e quando eu vi ele entrando assim com a cabeça baixa... Tu tinha ouvido o zum, 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 Já tava ouvindo, porque tipo a gente... Quem te disse?
Assim, da visão que a gente tinha nos bastidores, a gente via o que estava acontecendo ali no proscênio do palco. E foi no proscênio do palco, né? No palco Foi inferior. no proscênio. Então, no palco mais baixo, né? Dali. E aí, eu fiquei muito preocupado, assim. Tu viu o momento, então? Vi e eu fiquei muito preocupado, assim, tipo, porque... Sabe por que eu fiquei mais pasmo? Porque a diretora, ela não teve enfermeiros para me acudir. Não, o parque tem uma enfermaria, né? Tem, mas isso tudo foi para que não alarmasse. Por esse motivo que ela pediu para que eu saísse pela favela. Por trás Mas do parque. ela só disse pra tu sair por lá e ir pra Saia e onde? seja discreto. E pra ir pra onde? Pra qualquer lugar, mas contanto que eu saísse. Não te deu uma grana pra táxi? Não... Nada, tudo foi do meu custo e até hoje nunca aconteceu nada. Entendeu? Pra mim, por exemplo, isso é uma babado coisa, saber disso sabe? agora, porque eu não sabia dessa parte. Essa semana eu tenho uma matéria com a TV Record sobre a fusão da cultura quando a gente se trata financeiramente. E aqui em Pernambuco, quando a gente vai para outros estados. E a gente também vai falar sobre isso, porque eu fiz esse acordo. Eu vou representar o circo, o teatro, e vou conversar um pouco sobre tudo isso, sobre a fusão do valor que a gente tem aqui, que a gente tem lá fora. Mas eu também vou colocar em pauta isso, entendeu? Além de vocês, eu vou levar para eles também. E aí o projeto... Eu vou estar levando isso, porque isso aí serve de alerta para muita gente que está começando, que faz loucura. Não vale a pena fazer isso. Não vale a pena. E a falta de valorização... Pepa, a gente se conheceu lá. Não tem incluso que pague, né? É imenso. É imenso. Entendi. É imenso. É terrível. Gente, é confuso, porque você ri, tem vontade de chorar e tem raiva ao mesmo tempo. É foda. É uma confusão muito fora do normal. Mas eu espero que... eu vou esperar nada. Porque a gente sabe que isso vai dar em nada. Vai assistir, vai ter polêmica. O mínimo que vai acontecer é uma ligação e etc. Pronto. Teve algum momento E eu não sei feliz? nem se eu vou atender. Foi quantos anos lá dentro do parque, então? Foi 5, não foi? Foram 5 anos. 5 anos. 2007, 2011. Teve algum momento, assim, que pelo menos valeu a pena, assim? Que... Os bastidores é muito gostoso, né? Porque como você tá naquela ânsia, e aí você fica conversando, você fica brincando, você fez parte do nosso núcleo de... Aliás, quando eu conhecia você tinha o cabelo Chanel, você fazia um monstro, né? Epa! Eu lembro, a Cessa, ela ficava naquele time, naquela coisa, E aí, de repente, menina. Aí, aconteceu. É bom, o bastidor, o fulejo, a coisa da... É como se quando você vai fazer uma curta-metragem, uma coisa, aquela coisa do fulejo, você ficar atrás, é muito bom. E aí, abrindo um aspas aí, tipo... eu acho que todas as pessoas que fizeram parte, não só desse ciclo, mas assim, ciclo junino e outros ciclos que abrangem muita gente por um ciclo muito grande de pessoas. Não, é isso. Amor, só. Ele tá fazendo caras e bocas pra mim, minha gente. Tá. E aí, tipo, você se sente um pouco... impressionado com todas as coisas que acontecem devido às expectativas que você cria. Eu fico imaginando. Sempre você pensa, sempre você imagina. Não existe, eu fico desesperado. Não tem. Todos os artistas são loucos. E os artistas pernambucanos, eles são piores ainda. Você não tem noção. Não existe união nessa área, cara. Então tu não considera a classe artística pernambucana? Não considero. Tipo, é generalizar isso pra tu. Você tá pagando disso, mas você sabe que não existe. Bicho, ela tá com uma camisa tão muita bonita, desunião. mano. Hoje. Tu acha que vai ter gente que concorda contigo, mas bicha, pra que a senhora foi dizer aquilo? Olha, Tem essas eu pessoas? acho que... Não, o pessoal vai dizer, Petros, eu acho que você... Mas eu não... Qual foi o momento que tu... Assim, qual foi o momento da tua carreira? Porque eu acompanhei muitos progressos. Eu acompanhei muitos progressos teus. Eu quero aqui. Eu fico pensando. Eu fico imaginando. Digo, menino, essas coisas de... O que é que faz a pessoa ser tão mafiosa? Me diga uma coisa, você. Abre isso aqui, abre essa câmera pra todo mundo. Me diga uma coisa. O que é que o topo do teatro de Pernambuco traz pra você? Nada! Nada! Não tem nada! Então você rala, sofre máfia. Acontece. Esse negócio da cesta básica mesmo foi um vexame.
os artistas de Pernambuco todos vão receber. Eu não faço questão não, viu? Porque eu não dependo do governo, eu tenho meus patrocinadores, tenho minha empresa, a empresa que eu trabalho, carteira assinada, que eu cuido da publicidade, não me abandonou. Não tô fazendo questão não, viu? Mas patrocinando o Drácula, viu, por sinal, viu? teve uma panela que só alguns artistas que receberam a cesta básica. A gente sabe que um monte recebe. É uma máfia imensa, eu preciso de água. Vê só, eu vou discordar de tu, dessa parte, assim, porque eu acho que tu tá se referindo à parte comercial. Do Não. teatro comercial. Porque quando você generaliza, entre conflito com pelo menos alguns grupos que eu conheço, e é mais de um. Eu não vi essa máfia, pelo contrário, essa parte que você diz que existe a máfia, que existe a canalice, a gente Esse mafiosa, teatro que eu você percebo falou- que é o teatro mais... como é que eu posso dizer assim? O teatro as de mesmas correntes de necessidade. quadrilha, as mesmas correntes de um pessoal... Mais informais. Eu acho que é o teatro formal, mais mas influente. assim... Eu falo dos grandes espetáculos daqui de Isso, é isso que eu Pernambuco. tô dizendo. Mas aí tô falando assim, não é a classe artística inteira, é a classe artística que tá no dia a dia, pegando espetáculos, pegando essas pautas e tal. Estudando e pra isso. talvez tenha assim uma A classe melhor que... parte da minha vida foi quando eu tava no Sesc fazendo teatro e montando espetáculo. Depois que você passa disso, você se forma em arte cênica, que você começa a trampar, você vê que a máfia é muito grande, as pessoas querem derrubar pessoas. Eu tenho coisas terríveis pra contar, que se forçar um pouquinho eu conto, mas eu não vou contar. Eu conto. Não, conta sim. E aí, conta sim. são coisas por favor, absurdas. por favor. Olha, uma vez eu tava Um mamilo por isso, um mamilo por isso. Eu fiz durante anos um espetáculo infantil no teatro aí de Pernambuco. E aí, o gestor do teatro, ele tirou por um domingo esse espetáculo e disse assim, ó: eu vai fazer xixi não, né, Cessa? Que é isso, pelo amor de Deus. E eu vou botar, eu preciso que alguém arranhe, na época era CD, eu preciso que alguém arranhe o CD daquele personagem, daquele, meu Deus, será que o diretor vai dizer, mais perto, eu descobri que eu vou... Não. Aí, disse assim, é o seguinte, a gente tá fazendo espetáculo, fulaninho, o gestor do teatro, tirou a gente pra botar ciclaninho pro espetáculo que era uma explosão da Globo, no horário da manhã, esse espetáculo. Aham. Era um desenho animado que foi pra... E aí... Madagascar. Não. E aí tiveram que arranhar o CD. Quando o espetáculo começou, foi na quarta música, o CD... Parou. Isso é uma das poucas coisas que aconteceram. E os atores, tu tava em palco nessa hora? Não, eu era do outro espetáculo que saía pra poder ir central. Então eu tava na equipe da máfia. Aí eu disse assim, vamos fazer isso aí direitinho, tudo aconteceu. Mas isso aí, esse tipo de... Meu Deus do céu, esse tipo de coisa acontece muito. Rapidinho, só pra perguntar, tu entendeu quando eu disse assim que tem uma parte da classe artística que Claro não é... que é a melhor parte, que é a turma que tá estudando teatro, que faz teatro por amor, sabe? Que tá ali. Então, é a parte comercial, que você vai ali pegar um personagem numa peça e tal, o dinheiro... É muito ruim. Tu acha que é porque entra dinheiro nisso aí? Ou é necessidade de fama e de estrelismo, de querer ser o único ali na cena? No início, eu tiro por mim, por alguns dos atores aqui de Pernambuco, no início, a gente faz por amor na necessidade de aparecer. Só que quando a gente descobre que o ator ouro de Pernambuco, top, não é nada lá fora. Aí é quando tudo aquilo ali se desconstrói e você fica pensando, por que é que eu perdi tanto tempo na minha vida? Você se impressiona porque quando você vai fazer alguns espetáculos mais panorâmicos de algumas produtoras que vêm até de fora, como o Madagascar, que a gente fez juntos, Saltimbancos e etc., tem pessoas ali que são cotadas como protagonistas que você nunca viu no cenário pernambucano, porque os movimentos que a gente se envolve são movimentos mais populares, assim, entendeu? Isso. Que exigem menos, assim, de capacidade técnicas e essas Foi o que eu coisas. quis dizer, eu acho, justamente essa pessoa que eu ele acho tá que a descrevendo. gente sofre muito aqui, porque quando a gente tá... eu fiz a temporada, eu trabalhei na trupe, que eu não tinha problema com dando público ou não, tinha cachê por conta de patrocinadores. Mas a gente sabe que grande parte daqui das companhias de teatro de Pernambuco vivem da bilheteria, né? E a bilheteria não é uma coisa ultimamente, por quê? Porque a turma não vem sendo valorizada e tem uma série de coisas. E isso aqui de Pernambuco, você traz um artista de fora, lota, bomba. Só que a gente não pode fazer nada, entendeu? Acontece. A coisa vai se atualizando e quem tá em casa é que escolhe quem quer assistir, se quer... O primeiro trabalho que tu fez fora e por que tu decidiu ir O pra primeiro fora? trabalho que eu fiz fora foi em Salvador, com a Companhia do Riso.
fizemos o trabalho no lançamento da 2007, da Cerveja Sol. Eu fui pela grana, na época a Companhia do Riso do finado Júlio, que foi um grande produtor de teatro que morreu há menos de um mês agora de coronavírus. Júlio, que produziu Zelezinho, Cinderela, Vanderly, que também faleceu, Eu sei o Whindersson Nunes, o Carlinho Maia, Nani etc. People. Nani People. Na época que ele produziu Nani People, eu trabalhava na equipe. Eu era um dos diretores da Companhia do Riso, que eu trabalhei lá também. E aí a gente tinha essa logística, essa noção de como a coisa acontecia de uma forma contrária de hoje, entendeu? Eu fico muito magoado, de certa forma, porque a gente não tem... Eu não sei nem o que eu tava falando. Tu falou o seguinte, Mas eu acho que a que gente o mais top de Pernambuco, lá fora não é nada. Mas o porque mais são top do tantas Brasil, lá fora do coisas, fora, é ruim também. é Tu já isso. teve experiência fora do Entendeu? país e... Já, eu tive na Argentina, Fora a Argentina, que tu falou lá no com o Alceu Valença. Com o Alceu Valença, nós fizemos pela Secretaria de Turismo e pela Secretaria de Cultura. Era um projeto que era Pernambuco Vá Te Gustar. Entendi. E aí acontecia... Era pra vender aqui turismo. Não tem a FENEARTE? Aqui. Sim. Pronto, lá na Argentina, em Buenos Aires, no Larular, que é o centro, o centro de convenções de lá, tinha uma coisa, que era uma feira imensa, e aí a gente fazia parte do Corredor do Brasil. Tinha o Corredor do Samba, tinha o Corredor de Santa Catarina, que tinha o stand do Beto Carreiro, que o Dedé Santana estava lá, eu tive a honra de conhecê-lo também lá, entre outros artistas baianos, etc. E aí a gente era o penúltimo quiosque que nós fazíamos no Pernambuco. Era um quiosque imenso, lindo, que tinha tapioca, sabe? Tinha Matheus e Caterina, tinha o Seu Valença fazendo a voz e violão, a Seu A Valença. tua experiência em Portugal não foi por essa mesma companhia? Não. Em Portugal a gente fez o trabalho pela trupe também. A princípio eles precisavam de artistas pernas de pau, né, para fazer 1 mês e 10 dias. Que por sinal a Pepa arrasa, né? Só que aí a gente começou a fazer pirofagia, pifunga, etc. E a Sim. gente terminou fazendo quase 2 meses. Tu se orgulha mais da pirofagia ou da perna de pau, assim? Eu me orgulho mais da pirofagia, porque a perna de pau, a minha perna, eu não tô mais aguentando a minha perna. Olha, é mesmo. Eu fico muito tempo em pé e não aguento. E eu acho que foi por conta da perna de pau. Bicha. Eis aí o apelido Pepa Perna de Pau? Vem cá, peraí. A gente chama de Pepa por causa de Petros. Mas assim, Pepa é gorda e rosa. É Peppa Pig, mas não é. É porque assim... Não, a Pepa veio antes da Peppa. Bem antes, muito. E quando veio o desenho... Não, sabe o que é? O desenho foi uma comemoração, assim, uma tarde. Eu achei essa coisa de pegar o E e o A e fazer essa coisa da brincadeira mesmo, da gente acontecer e pronto, deu certo. Aí tem um amigo meu que é Jefferson, que é Geja, sabe? Aí tem o Túlio, que é Teta. Inclusive, Túlio tá me devendo. Viu, Túlio? Depois a gente conversa sobre isso. Mas dinheiro? 120 reais, Meu Deus, de rede nacional. Essa história, aproveita esse momento. Então é isso. 20% pra gente abrir a cota aqui. A gente abre voz, agora a gente ganha 20%. Direto pro Dax, irmão. E aí, mas é isso, gente. Agora vamos lá. Beleza, rolou aí um desabafo muito grande sobre as catástrofes da arte Grandes e tal. Mas existem momentos. catástrofes. Então, mas existem momentos que com certeza você se imaginou assim: caramba, eu só conheci isso daqui, eu só estou vivendo isso daqui por conta da minha arte, por conta do meu trabalho. Valia a pena? Valeu a pena. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. A Pepa tá muito fúnebre hoje. Quando eu comecei... Poxa, o teu aparelho ficou uma coisa meio negativada. Assim, Não, isso é normal. Crefisa, Crefisa, por favor. Eu vou contar pra você. Você tá perguntando se valeu a pena tudo isso. Quando eu comecei a fazer teatro, não valia. E todos os dias eu olhava no espelho e dizia assim, será que vai dar certo ou não? Porque assim, a minha família que eu digo, meu pai, a minha mãe e a minha avó, que eu generalizo na minha família, eles sempre me deram muita força, sabe? O meu pai, apesar de ser pastor, ser evangélico, tem um filho louco, doido, desse jeito. Eu não acho. Artista, interessante. etc. Eu não acho. Não é? Não, Cristiano também concorda comigo, ele não acha.
Eu acho o quê? Não sei. E você é estranho, que você Não, é então, exótico. Vamos lá. volta. E aí eu sempre tive muito esse sim, ele é incentivo. Mas assim, diferenciado, né? antigamente Sim, claro. eu não ia fazer teatro A porque eu não maioria das poderia dar um pessoas ia se recurso perder. e etc. Papapá, aquela coisa toda. Mas assim, o resto da minha família, o resto que eu falo realmente, o resto, foram pessoas que me apunhalaram muito. Nessa época me fazia pensar a pergunta que você me fez. Será que vai valer a pena tudo isso? Ou no final vai dar em nada e vai dar motivo pra essas Ou pessoas. no final vai dar em nada e eu vou ter motivo da turma olhar pra minha cara e dizer assim, aí, já tu que se vestir de palhaço não ia dar certo? Tinha gente que da minha família Qual é a que tua me profissão, falava, Petros? Ator. Então, mas tu trabalha com o quê? mas tu assim? trabalha com o quê? Isso é ridículo, né? Tinha uma parte da minha família... Tu já ouviu isso então de alguém que é ridículo? Já. Tu já ouviu, Jobs? Já. Eu já ouvi. É ruim. Quer dizer que tu vai ser o palhaço da turma. Né? É mais ou menos por aí. Não, mas tipo E assim, aí- essa pergunta direta, assim, tipo, qual é a tua profissão? Tu Isso. trabalha com o quê? Tipo, pessoas que não te conhecem, assim, realmente. Isso. Tipo, um ciclo que tu estás vivenciando ali, tipo, aí tu diz alguma coisa. Eu digo que sou cineasta. E Aí as pessoas eu dizia, dizem, sim, teve mas- um momento que eu dizia que era cineasta, quando eu achava que era. Algumas pessoas constam. Ah, tá, tu filma casamento, né? Assim. Eu tenho... eu também já fiz muito, mas hoje não mais. Essas perguntas ridículas, nojentas. E aí eu Vocês se resolvi me identificam- afastar. Não, vocês eu se me afastei. identificam- Eu me você- afastei. Então, mas vocês se identificam comigo na tese de você não se cansar tendo que desenhar e explicar para aquela pessoa, porque ela realmente não entende o panorama daquilo. Eu não me esforço, não. Tu também é assim? Teve uma vez... Sabe o que uma vez uma tia minha fez? Uma tia minha super desinformada. Então. Assistiu uma matéria minha da TV Cultura, ligou pra mim e fez assim. Petros, se eu fosse você, eu ia ser... Isso eu sendo repórter da TV Cultura. Se eu fosse você, eu ia ser repórter, porque você ia levar muito jeito pra isso, viu? Eu assisti aquilo que você fez. E eu fazendo reportagem ao vivo. Quer dizer, ele exercendo o ofício e a tia dele, olha, você tem jeito pra coisa. se Eu fosse aqui, você, eu disse, minha gente, então, aí eu fiz o seguinte, eu disse, eu me afastei de todas essas pessoas, não sinto falta, e hoje em dia que eu tenho a minha casa própria, minha vida, eu pergunto a essas pessoas da minha família onde é que elas estão e para onde for aquele sorriso que eles deram quando eu estava começando. Eu respondo a você, valeu a pena, eu lutei muito, eu me afastei da área do teatro porque eu parti para propaganda, publicidade e hoje em dia eu cuido de uma área de marketing de uma loja, mas sou formado em rádio e TV como técnico e sou trancado como jornalismo, mas tenho pretensão de voltar ainda esse ano a fazer jornalismo. Então eu respondo para você com a maior sinceridade do mundo, valeu a pena, vale a pena. A gente sofre muito, é uma dor muito grande, mas quando você sobe no palco e você faz outra pessoa sorrir ou a outra pessoa chorar, não tem explicação. Só quem é ator que consegue responder isso e dizer para você com uma convicção imensa que é uma grande emoção. Talvez seja essa Não tem cachê imenso, a nossa não tem resistência cachê maior, que né? pague você tocar e como a gente tem essa linguagem teatral de dizer quebrar a quarta parede, da gente quebrar a quarta parede, invadir o teu coração e levar a emoção, seja fazer você rir, seja fazer você chorar. E puta que De pariu pro verdade. pessoal da minha família Então, que achou que não ia deixa eu rolar. ser um pouco pimenta. Alguns instantes atrás, tu falou que assim, tu não admirava a classe artística de Pernambuco. Você faz parte dela. Mas grande parte da minha área artística eu vivi fora. Eu fui pra Argentina, eu tive que ir pra São Paulo, eu passei muito tempo em Salvador, porque se eu dependesse de Pernambuco, eu acho que eu não tinha conseguido Então você muita entende que o coisa. seu sucesso artístico está definido nos interestaduais e não diretamente em mais. Pernambuco. Eu fiz Petrobras também junto com a Companhia do Rio, que foram 2 anos e pouco que eu rodei o Brasil, fazendo Fortaleza, Petrolina, Rio Grande do Norte, Salvador. Nossa, a gente fez um monte de estado, levando também o projeto que era, na época, era lançamento da gasolina aditivada, não sei o que, papapá, mas era projeto cultural mas se fosse para ficar em Pernambuco, Vê o só. máximo que eu ia conseguir fazer, que eu até vergonha dizer pro pessoal que está em casa, é trabalhar no shopping, que é o maior cachê que você tem no Natal para poder receber dinheiro. É o maior cachê que você tem. Sendo que é da equipe do Papai Noel, um duende, tipo isso. Aquela turma que fica no Do shopping. Clóvis Bez. É o maior Entendi. É o maior cachê que você tem. Fora isso, Vê só, tu... Acho que das pessoas que eu conheço, pelo que eu entendi agora, Sim. tu é uma pessoa que tu fala de sindicato e não sei o quê, e que já circulou lá e absurdos que acontecem. Eu vou juntar alguns dos assuntos que tu falou até agora, posso? claro. Tá bom, então vê só. Aí vê só. Você está com o cheque pronto? Mas a Bomboniere disse que eu trouxe a ver. Tu disse que existem condições absurdas que rolava no parque
E aí falar sobre essa história tu agora sacou, do parque. tu falou da questão de sindicato e tal, tá por dentro. Por que o SATED não bate no Mirabilândia? Olha, Perdão, por que o SATED não bate na hora do terror? É diferente. é até um pedido que eu faço a Ivonete Melo. Ivonete, minha filha, Casa da Cultura, Sindicato dos Artistas, você luta pela gente, meu amor. Vamos mover isso aí. Porque, como eu falei pra você, eu estive em São Paulo agora há pouco, entre outros estados, e o sindicato é uma coisa que, eu falar pra você, que tem um sindicato Se isso nas fosse em São portas de Paulo. show pra poder conferir quem tem DRT, porque só entra se pagar meia. Aqui a gente não tem isso, entendeu? Não tem uma fiscalização naquele parque, não tem uma vigilância sanitária naquele parque, não tem uma equipe de higienização naquele parque. A água daquele parque eu nunca tomei, porque eu sempre levei minha squeeze. Mas são coisas absurdas. São coisas absurdas, entendeu? Você não tem Foi a noção. multi-estampa, a tua squeeze. E aí... Não, eu não usava aquela cinzinha, não. Eu tinha medo. Era muito igual das outras e aí, de repente... Tia Elza. Entendeu? Não muito. Então, não existe... Essa pergunta que você me faz é uma pergunta que muita gente já me fez. Eu também faço pra mim e pra Ivonete Melo, pelo amor de Deus. Tu não A acha que coisa já precisa chegou? ser Claro que tá com a valorizada. porra, é muito tempo já acontecendo, não Não tem chegou. como não saber. Sabe por que não chegou? Porque 85% que trabalham naquele espetáculo não são profissionais. São pessoas que não sabem o que significa ser teatro. São pessoas que não entendem da base artística, da coisa, da legislação, do sindicato, das exigências, das fiscalidades. Não. A turma da quadrilha junina e alguns colegas que se juntam para se vestir de monstro. Então não existe essa coisa da... Não existe isso aí, de alguém atinar e dizer, opa. Mas é grande demais pra não servir. É um espetáculo, mas isso aí já se trata de uma indisposição do sindicato, porque eu acho assim, você vai concordar comigo, todo espetáculo que acontecer, o sindicato tem que ir lá antes para dar uma vistoria no camarim, para poder olhar como é que tá a bilheteria, para Se poder tem ver um se o arco e preço flecha do que ingresso, pode arrancar seu olho, se né? tem um arco e flecha que pode deixar alguém cego. Mas isso não acontece, porque o teatro aqui em Pernambuco é desvalorizado. Como tu passou 5 Começa anos do- lá Isso dentro? começa do sindicato. Como tu passou 5 anos lá dentro? Quanto tempo tu levou pra tu, assim, Meu último enxergar ano isso? foi quando eu consegui enxergar isso. Porque foi quando Vê que eu coisa, precisei... consegui enxergar. E você vê que quase que eu não enxergava, porque eu fiquei cego e desmaiei. Então, foi quando eu atinei e disse assim, peraí, eu paguei minha ambulância, ninguém ligou pra mim. O parque até hoje, vamos lá, 2011 para 2021 a gente tem 10 anos, né? Até hoje ninguém... E foi uma coisa grave, foi uma coisa muito grave, mas é isso, entendeu? Como eu nunca dependi, Petros, tu sabe que, falando sério agora, tu sabe que isso aqui vai ser visto, a princípio por poucas pessoas, porque o Drachma ainda não tem uma visibilidade grande aqui na cena, mas as pessoas que têm visitado aqui, gravado com a gente, são pessoas que em algum momento isso vai voltar, essas visualizações vão chegar e as pessoas vão ver isso. Tu sabe que retaliação existe e não é pouca, tanto pessoal, porque tu citou nomes, quanto profissional, porque tem uma cena acontecendo e as pessoas não gostam de encostar para não se queimar e não sei o quê. E aí tu Isso. decidiu dizer isso aqui. E claro, gente, a gente não é doido antes de começar o programa. Claro que a gente conversa, hoje isso aqui vai ser massa e tal, a gente vai falar daquele assunto ou de outro. Mas quem vem no Drachma sabe que a gente não combina o que vai falar. A gente sabe que trazendo a tal pessoa, em algum momento ela vai tocar em tal assunto. Mas a gente não sabe como essa pessoa vai fazer isso. Eu não tenho a menor ideia que existem tantas denúncias. Eu sabia que sim, que você ia acabar tocando em um assunto ou outro, mas não dessa forma. E tu explicitou muita coisa e isso em algum momento vai ter uma retaliação. Tu não tem medo não, bicho? Como é que isso é? Olha, eu acho até uma cara de pau uma pessoa vir querer me questionar ou falar alguma coisa sobre isso que aconteceu, sabe? Eu acho até isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque... Meu Deus do céu. Porque... Peraí, nego. Não, isso não vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque eu acho isso uma falta de respeito. Só quem passou sabe, entendeu?
Eu espero que... Eu nem espero isso, porque eu já esperei durante anos e nunca aconteceu. Mas eu queria muito que a direção do parque se retratasse, entendeu? E que A Ivonete- direção. Né? A Não direção a do direção que eu digo a direção. Mas Do isso não vai parque. acontecer. Isso não vai acontecer porque não aconteceu esse tempo todo e vai acontecer agora. E as pessoas que quiserem vir me criticar sobre isso e querer ficar contra mim sobre um acidente de trabalho numa área que faz tanta gente sorrir, mas ao mesmo tempo é a área mais desvalorizada, é uma pessoa que não tem... No mínimo deve ser um dos fãs, né? E ficarem tirando foto e... Então eu não quero... Não. Só que a diretora do espetáculo... É possível que ela vai se retratar agora, depois de a gente ter aberto tanta coisa. Eu que fiquei ela sabe pensando se até eu mais. chamaria ou não pra aqui pro Dracma, porque eu já tive outros 3 ou 4 projetos que ia ser legal ela participar e, enfim, existiu muita situação pra... Mas ela participar, que você fala o quê? Pra ela dar uma entrevista a você? Não. Em outros casos ela estaria numa posição de ainda mais destaque. E assim, muita dificuldade. Era melhor dizer assim, ô nega, vou não, cresce, tira a catinga do mijo que aparecia alguma coisa tua. Era mais fácil, né? Mas não, é muita dificuldade. E aí eu pensei em chamar a Cleo aqui e assim, já sabendo que teria que comprar uma roupa e pagar um carro legal pra vir trazer ela, senão não tenho condições agora, Cleo. Mas eu juro, no dia que eu for rico, eu pago teu cachê, vamos ver se assim você vem, né? Porque eu já tô pedindo, não tá vindo. Mas eu vou pedir de novo, né? E vamos ver quais são as exigências dessa vez. Tu acha que ela vindo, haveria uma... Eu não acho nada construtivo, porque eu acho que o único conteúdo que ela vai ter pra falar pra você é sobre quadrilha junina, eu acho que o mundo plus size, que é o que ela tá entrando agora. Mas sobre teatro, sobre cultura, sobre a raiz, representando a defesa da cultura pernambucana, acho que não é nada nem agradável pro seu programa. Gente, Petros Meu Deus. Poiré, Dracma Podcast. Marcílio Barreto apresentando aqui junto com a gente. Meu Na Deus, mão. estamos aí. E aí? E aí, Petros, obrigado de verdade. Obrigado por a você, isso. foi uma honra pra mim estar aqui Isso, pra mim marcando que foi, presença cara, nesse obrigado. lugar que é confortável e faz a gente ficar à vontade, maravilhoso. Eu vou até tirar o meu óculos agora no final desse programa. Poxa, Ah, merecia. Por favor, por favor. É tipo tirar um chapéu, é. sai, desabafar um pouco. Eita, que o acidente tá vindo à tona agora. E aí, é isso, foi um show, foi um espetáculo. Gente, obrigado. Continue assistindo. Tá convidado pra voltar. Vamos fazer a mesa do Vamos peso. voltar sim! Vai precisar voltar, com Vamos certeza. voltar. Pelo amor de Deus. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Cris por essa oportunidade de estar aqui apresentando hoje. Nessa noite emblemática, deles dois estarem aqui, eu estar aqui no meio desse sanduíche. Então foi muito especial para mim. Obrigado vocês dois. Petros, E é isso. aproveitar que tá gravando. Tu autoriza aqui todo o conteúdo gravado aqui. Tua voz, tua imagem. Claro, minha Por voz favor. é minha imagem. Sem nenhum Tá? tipo de retaliação Sem problema depois. nenhum. Assim como eu assinei já com o SBT de nível nacional, que eu gravei com o Otávio Mesquita agora, e fiz outras coisas. claro. Eu assino também aqui Teve com uma vocês. flechada no olho. Não teve. Não teve uma Entendi. flechada no olho. Entendi. Tá? Boa noite. É isso. Não é? É isso. Obrigado. É isso. Obrigado a você. Foi do caralho. Foi perfeito.